pessoas, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Gabi e esse é mais um vídeo do canal Reticências. Sejam bem-vindos. Então, o vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo, uma conversinha aqui que eu tinha perguntado nos stories do meu Insta. Inclusive, você não me segue, então vai lá me encontrar para me seguir, por favor, obrigada. E eu tinha colocado esse tema como uma sugestão e a galera, votou para que sim, votou para que queriam esse tema. Então, depois de muito pensar sobre isso, resolvi falar sobre. Eu fiz um mini roteirinho aqui para eu não me perder, porque é um tema sério. Então, eu quero passar essa mensagem da forma mais séria possível. Eu estou até com um cafezinho aqui, porque é bate-papo, né, meus amigos? Então tá, o tema de hoje vai ser sobre transtorno bipolar. Ai, mas você não é médica, você não é psicóloga pra ficar falando sobre essas coisas, nem psiquiatra. Exatamente, eu não sou. Eu não vou falar como um psicólogo, eu não vou falar como uma médica, eu vou falar como alguém que tem esse transtorno. Por quê? Quando eu fui diagnosticada com o transtorno, o médico ali, o psiquiatra, no caso, ele passou para mim o tratamento medicamentoso, né? E explicou ali durante a consulta o que era mais ou menos. Só que na hora, como eu não estava, bem, eu estava numa fase bem difícil quando eu fui para essa consulta, eu entendi, assim, mais ou menos, até porque a fala do médico é totalmente profissional. Então, eu fiquei até meio assim de perguntar alguma coisa sobre, porque era uma coisa sobre mim que eu não sabia nada. Aí, quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu entrei na internet, né, e fui procurar no YouTube, no Google, pessoas falando sobre isso. Só que tudo que eu achei era mais, assim, médicos mesmo falando. E óbvio, me ajudou muito, muito mesmo, porque eu assisti vários vídeos para tentar me entender, para tentar entender esse transtorno, para que eu não tivesse preconceito comigo mesma. E o que eu senti falta foi de realmente ter um diálogo com pessoas que têm esse transtorno. O que eu tava procurando alguém falando sobre como é o dia a dia, o que você faz para enfrentar, e quando você tá tendo crise, assim, sabe? Nesse sentido que eu queria mais um colo, assim, para conversar, um bate-papo desses, enfim. E eu não encontrei. Muito que eu encontrei era de pessoas que tinham a bipolaridade, mas que tinham o mesmo linguajar do médico, e então eu não me senti acolhida pelo vídeo. Então esse vídeo é para você que, né, foi diagnosticado com um transtorno e não está se sentindo acolhido sobre o tema, não está tendo uma conversa legal, enfim. Então eu vou começar lá falando, né, vou seguir aqui o meu roteirinho, mais ou menos falando o que é a bipolaridade. Quando o médico falou, né, que eu tinha isso e que eu precisava tratar disso, eu pensei assim, nossa, bipolaridade. Pensei, nossa, pior que a vida inteira me chamaram de bipolar mesmo, mas eu não, falei, nossa, eu sou mesmo, as pessoas estavam certas. Só que as pessoas falavam que eu era bipolar porque elas tinham uma mente levada muito pro senso comum, de pensar o que é a bipolaridade. Para as pessoas, quando você fala nisso, e elas realmente falam, nossa, eu também sou bipolar. O que elas entendem de bipolaridade? Elas acham que é você estar feliz numa hora e no momento seguinte você tá alegre, triste. Que no momento que você tá feliz, você muda pra tristeza. Que você começou a chorar do nada, você é bipolar. Só que assim, é tão mais amplo do que isso, tem tantas outras coisas que a bipolaridade abrange, que acaba assustando e que às vezes a gente não acha que é bipolaridade. Eu assisti um vídeo de um médico muito bom, que ele me esclareceu bastante coisa. E ele, acho que é o primeiro vídeo que aparece quando você procura transtorno bipolar no YouTube. E ele falou que tem uma fase da bipolaridade, inclusive o meu médico, que me diagnosticou, também falou sobre essa fase, inclusive era a fase que eu estava, que é a fase das manias. Por exemplo, a menos que a moça, só que o exemplo assim, que ele tinha dado era que a moça tinha saído
pra comprar alguma coisa, tipo, muito, acho que pra ir no supermercado, se não me engano, e ela voltou com um carro pra casa. Ela comprou um carro. E tipo assim, gente, o quanto isso é complicado. Porque olha a questão financeira que envolve, a questão psicológica, da saúde mental depois da pessoa pensando, meu Deus, eu comprei um carro, como é que eu vou pagar esse carro? Eu só ia no supermercado. Entende como é muito mais amplo? Tem outra coisa, um exemplo meu. Eu tenho vários projetos na minha vida. Eu começo vários projetos, mas eu nunca consigo terminar eles. Por exemplo, eu escrevo. Eu gosto muito de escrever. Poesia, texto, eu gosto de escrever, adoro. Sempre gostei desde pequeno. Então, pra vocês terem uma ideia, eu tenho acho que uns 5, 6 cadernos que eu falei. Esse caderno eu vou usar só para escrever tal coisa, para eu não desistir desse dom. E os 6 cadernos estão, tipo, usados 3, 4 folhas e o resto tá em branco, porque eu não consigo concluir os meus projetos. A questão do canal, que eu criei o canal. Gente, como é difícil você... Eu não tenho uma rotina no canal do tipo, todo domingo eu vou postar vídeo. É quando, assim, a bipolaridade deixa. Quando a depressão deixa. Porque tem dia que eu não quero nem levantar da cama. Tem dia que eu falo, meu Deus, hoje eu vou gravar 1.500, 1.000, 2.000 vídeos. Então, tipo, você tem que lutar contra isso. E você tem que tentar ser maior do que isso. Maior do que a fase das manias. Vamos pensar, eu quero falar um pouco mais sobre essa fase da mania, porque eu acho que ela é um bom exemplo pra gente entender que a bipolaridade não é apenas estar triste e feliz e acabou. Então, assim, a parte mais difícil que foi pra mim, que ainda é pra mim, é a parte de quando está ali nas manias. Tem dia que eu nem percebo que eu sou bipolar. E tem dia que os sentimentos parecem que me rasgam por dentro. Eu acordo e a primeira coisa que eu faço para tentar enfrentar isso, assim, uma dica que eu dou para você que tá passando por isso e está tentando enfrentar também, faça a sua cama. A primeira coisa, levante e arrume a cama. Porque quando você arruma a cama, parece que te dá uma sensação de, poxa, cumprir uma tarefa. E isso te dá um gás para você cumprir mais uma, e mais uma, e mais uma. E assim você não fica refém de um pensamento que não quer que você faça coisas, que quer que você fique ali. No começo, eu ficava assim, tipo, quando eu tava fazendo o tratamento com medicamentos, eu ficava assim, meu Deus, eu vou ficar nesse canto. Porque aqui nesse canto eu vou chorar, eu vou ficar alegre, eu vou ficar com raiva, e eu vou ficar aqui nesse canto pra não incomodar ninguém. Ou seja, eu não queria sair da cama, eu não queria sair do quarto, pra não machucar as outras pessoas. Porque assim, é muito difícil conviver com o transtorno bipolar. É muito difícil você ser mais forte do que ele. Mas assim, é muito difícil também as outras pessoas conviverem com a gente que tem o transtorno. Por quê? Porque você vai estar rindo. Você vai estar bem feliz em algum momento. Aí você vai lembrar de algum momento que te fez muito mal, que te adoeceu. Aquelas memórias que machucam ainda e a gente ainda não sabe lidar com elas. Você vai virar pra pessoa, vai parar de conversar e vai chorar. Então entende como pra outra pessoa, tipo assim, porra, o que tá acontecendo? Pra você, você sabe o que tá acontecendo, porque você tá ali dentro de você. Então você tá acompanhando. E pras pessoas que estão ali fora, a tua família, as pessoas os teus companheiros, amigos, é muito difícil. Inclusive eu perdi muitas pessoas nessa época, no período que eu estava na mania ali, que foi quando eu tomei remédio. Eu perdi, assim, a companhia de várias pessoas. E eu não culpo, sei que é difícil. Porém, precisamos aprender que as pessoas que permanecem do nosso lado são essas pessoas que a gente tem que manter por perto. Porque se a pessoa não aguenta um período teu da mania, ela não vai aguentar quem você é, porque faz parte de você e você vai ter que aprender a conviver com isso. Entenda, você vai ter que achar meios para você se salvar nos dias cinzas. E acredite, gente, tem muito dia cinza. Tomando remédio e não tomando remédio. Tem muito dia cinza. O que eu faço para enfrentar? Agora, eu coloquei, assim, para mim mesma uma meta. De que todo projeto que eu comecei agora, eu vou continuar. Por mais difícil que seja. Como, por exemplo, o canal. Eu comecei ele e eu já quis desistir umas 500 mil vezes. Tanto que eu posto os vídeos, mas não tenho uma rotina.
né? Eu posto quando eu consigo gravar, quando eu tenho vontade de gravar. Então, assim, tente terminar as coisas que você começa. Tente. Se você conseguir, é um passo, assim, que você vai começar a controlar isso. Outra coisa, rotina. Rotina é uma coisa muito legal de você ter. Nem que você tenha um caderno qualquer e você escreva, por exemplo, você acorda e fala hoje, o que eu vou fazer hoje? Como estamos na pandemia, eu sei que é muito pior a gente estar isolado, porque a gente fica sem pensamentos na cabeça, sem ações para fazer. Então isso acarreta que a gente tenha mais momentos para pensar, para ser bipolar. Então é legal você ter uma rotina, você pensar o que eu tenho para fazer hoje. Estipula coisas para você fazer. Por exemplo, puxa, não estou tendo aula, mas tem coisas para limpar. Vou arrumar meu guarda-roupa, vou organizar minha roupa por cores, vou arrumar as minhas maquiagens, vou arrumar o meu kit de papelaria, os meus cadernos, vou ler um livro, vou ler 2, 3 páginas por dia. Estipule projetinhos, por mínimos que sejam. Por mais efêmero que pareça, vai ser imenso para você. Quando você concluir, quando você olha e fala, puxa, eu fiz, eu consegui, eu fui maior do que a bipolaridade nesse momento, maior do que a depressão nesse momento. Então, o que eu tinha para falar sobre era isso. Questão de medicamento. Eu fiz o tratamento. A bipolaridade, ela não tem cura, ela tem tratamento e você precisa tomar os remédios para que você conviva melhor consigo mesmo, para que você, enfim, não adoeça. Então, a gente precisa quebrar também esse tabu de, gente, faz parte de você. Você vai ter que se aceitar. Eu sei que é difícil, a bipolaridade, quando a gente pensa sobre ela, assusta. Ainda mais quando a gente vai ver os vídeos dos médicos falando, assusta também. Mas assim, não tenha esse tabu contra você mesmo. Só se aceite e aprenda a lidar. Uma hora você vai achar os teus detalhezinhos. Você vai descobrir mais ou menos o que te faz bem nos momentos que você está mal. E se agarre nessas pequenas coisas. Se agarre nos pequenos projetos, nas pequenas conquistas que você vai adquirindo com o tempo. Se agarre nas pequenas coisas, porque de pouquinho em pouquinho a gente faz uma coisa muito grande. Mensagem final. Eu não sou profissional, eu não sou médica. O relato que eu trouxe para vocês é simplesmente de alguém que tem e convive com isso. Gente, procurem ajuda. Se você tá se sentindo como esses sintomas que eu falei aqui durante o vídeo, você sente muita fome num dia e no outro você não consegue comer nada. O teu humor oscila, mas não é questão de estar feliz e triste. Você sente raiva, você fica feliz, você chora, você fica muito alegre, você fica num estado de euforia, você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e acontece que você não faz nada. Por exemplo, você começa muitas coisas. Você vai pegando, levantei e limpar a casa, peguei a vassoura, fui varrer, aí encostei a vassoura, não terminei de varrer. Fui pegar um pano pra passar, tirar o pó da casa, encostei o pano e a vassoura. Aí fui pegar um balde pra colocar produto, encostei o balde e fui lavar a louça. Se você começa uma coisa e você não termina, isso também é, assim, algo que pode estar te dizendo, olha, tem algo aqui no seu organismo e você precisa de ajuda. Questão assim dessa oscilação de humor é muito, muito, muito forte. Não é só o que as pessoas falam, que é estar triste e alegre e pronto, acabou. São oscilações muito bruscas. Cuidado, porque a depressão é uma fase da bipolaridade. Então, o dia que você tá na cama, que tem a questão da euforia. Que num dia a gente tá muito eufórico, a gente consegue fazer várias coisas. E no dia seguinte você não consegue sair da cama. Essa questão também, porque a depressão, ela é uma fase da bipolaridade. A fase em que eu me encontrava quando eu fui diagnosticada era transtorno bipolar na fase maníaco-depressivo, porque eu estava na fase das manias e da depressão. Então eu tinha manias, que é o estado de euforia, e no outro dia eu tinha depressão, que eu não conseguia sair do quarto ou fazer coisas, atividades que eu precisava fazer. Inclusive eu estava fazendo faculdade na época, eu precisei trancar a faculdade, porque eu não tinha concentração para ler nem nada. Então, voltando, busque ajuda médica, vá a um psicólogo. Se ele achar necessário, ele vai te encaminhar para um psiquiatra. O psiquiatra é aquele médico que vai te receitar o medicamento.
ele é tratado com carbolítio. É o carbolítio que vai levantar a questão do lítio. A bipolaridade ela é falta de lítio no organismo. Então, o carbolítio ele vai, digamos que, controlar, balancear o lítio no teu organismo. Esse é o remédio que eu sei que tem que tomar, tá? Então, só vou falar sobre ele porque eu tomei esse e o risperidona na época. Mas o risperidona era só um tratamento de 30 dias. E eu terminei o tratamento. O carbolítio é pro resto da vida. Então, assim, não vou entrar em detalhes da questão de medicamento, porque é uma coisa pessoal e eu ainda não estou pronta para falar sobre isso. Mas, se você se sentiu encaixado em algum desses sintomas, procure um médico, procure um psicólogo. Eu sei que é caro, mas nós temos o sistema de saúde público e nele, dentro dos CRAS, eles conseguem encaminhar a gente para psicólogos públicos, que a gente não precisa pagar. Então, assim, tem meios, a gente só precisa pesquisar. Se você não tem condição, vá até o postinho mais próximo da sua casa e peça informação lá. Lá eles sempre falam onde a gente deve ir, onde é o CRAS mais próximo da tua vila, da tua cidade, enfim. Procure ajuda. Preciso, tome remédio. Não é vergonhoso você precisar de remédio. Um transtorno que tem tratamento, que você pode conviver com ele. Não sinta vergonha de ter que tomar remédio. Isso não quer dizer que você é louco, isso não quer dizer que você tá fora de si, não. Isso é uma parte de quem você é. E você só tá tentando lidar com ela. Assim como todos nós. Tem gente que não tem bipolaridade, tem gente que não tem depressão, mas tem as suas próprias questões para resolver. Ela é só uma questão humana para você resolver também. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado alguém, que, né, tenha servido para alguma coisa. Se você gostou, comenta aí embaixo pra mim, fala o que você achou sobre esse tema. Se você tem a bipolaridade, me explica aí diquinhas do que você faz também pra conviver nos dias de mania, nos dias das crises. Me conta aí embaixo, curte o vídeo, compartilha pra quem precisa. Se você tiver alguém que esteja precisando, no caso, às vezes você não tem, mas tem alguém que tem e está tentando conviver com isso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, procurem ajuda, procurem médicos e façam o tratamento se necessário. A opinião profissional sempre tem que prevalecer. A ciência sempre vai prevalecer ao senso comum. Beleza, gente? Fiquem bem.